convosco, graças a Deus, mais uma quinta-feira abençoada com a nossa célula online. Estou muito feliz por você estar aí comigo, muito feliz por estar aqui com você, graças a Deus, né? Deus é muito bom. Essa semana mesmo estava chovendo demais, eu fiquei pensando, meu Deus, como que vai ser quinta-feira se tiver essa chuva? Mas graças a Deus, né, o tempo melhorou, deu uma refrescada boa. Não sei se você gostou, mas eu amei essa chuva esse final de semana, deu uma boa refrescada. Espero que você esteja bem, né? Aproveita esse momento que nós estamos entrando aqui agora, aproveita e manda esse link para um amigo, manda esse link para um parente, para o seu líder de célula, o seu líder de célula manda para os seus membros, para que todos possamos participar dessa célula online hoje. Hoje eu estou aqui com duas presenças maravilhosas, dois líderes de células abençoadíssimos, que é a pastora Luciana e o irmão Giovanni. Eu gostaria que eles dessem aqui uma boa noite para vocês, para depois nós começarmos a nossa célula. Tá bom? Amém. Boa noite. Paz seja com todos. Quero mandar aqui um abraço para todos aí que estão online, né? Que o Senhor, nosso Deus, possa estar aí alimentando vocês, né, com tudo que for dito aqui hoje, que eu creio que vai ser debaixo da potente mãos do Senhor. Quero agradecer a Fátima, né, por mais esse convite, glória a Deus, né, e para mim também é uma honra estar aqui do lado da pastora Luciana, né, e muita responsabilidade, né, ter muito cuidado no que eu vou falar, né, mas glória a Deus, né, vamos aí entrar nesse tema, um tema maravilhoso, que eu creio que todos aí de casa irão gostar, amém. Só não falou a célula que você é. Minha célula é a Marca de Cristo, como anfitriã, Evani. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Não, mas assim você me deixa, né? Amém. Boa noite, paz seja convosco, cada um que está aí na sua casa nos acompanhando nessa noite abençoada. Sabemos que o momento certo que o Senhor nos escolheu para estarmos aqui, né, irmão Giovanni? Para falar de um tema tão maravilhoso. Quando a Fatinha me convidou, que eu também já quero agradecer, eu falei assim, Fatinha, esse tema a gente gasta 1 dia, 2 dias, 3 dias, meses, anos, porque é um tema maravilhoso. Eu quero agradecer ao Senhor também pela oportunidade. Eu faço parte da célula Encontro de Discípulos 1. Eu lidero a célula, também sou anfitriã e estou junto ali com a Elaine, estou junto com a irmã Irani. E nós estamos ali juntos, né, para poder ganhar almas naquele lugar, ali na rua Otacília, no bairro Dom Silvério. E Deus tem nos colocado ali naquele lugar para sermos sacerdotes, estabelecer o reino de Deus ali naquela rua, naquele bairro. Amém, glória a Deus. Gente, o nosso tema de hoje é oração, porque esse mês nós vamos falar sobre os 8 hábitos do líder eficaz de pequenos grupos, né, como muita gente chama, de célula. Então, é 8 hábitos. Nós falamos sobre o primeiro hábito semana passada, que foi sobre sonho, né, que o líder eficaz, ele sonha. E hoje nós vamos falar sobre a oração, né, porque aí complementando aqui, né, gente, que a gente sonha, mas tem que orar, né? Sonha e depois ora para que aquele sonho venha a ser realizado, né? Então, hoje nós vamos falar sobre oração, tá bom? Vou dar aqui o boa noite para a Gleice, que já entrou com a gente aí, o Edson, Francisco. Boa noite, gente, muito bem-vinda na nossa célula. Mas antes disso, nós vamos orar. Eu vou dar a honra aqui para a pastora Luciana fazer a oração para a gente começarmos a nossa célula, tá bom? Amém. Eu quero convidar você que está aí na sua casa a fechar os seus olhos, porque nós estamos entrando num momento de oração, amém? Pai, nesta noite, ó Deus, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui falando de algo tão importante na vida de um cristão, que é momento de oração. Senhor, que o Senhor venha derramar a tua bênção sobre as nossas vidas, nos capacitando, ó Deus. Traga, Senhor, tudo aquilo que o Senhor deseja, Pai, a cada um de nós. Que através das nossas vidas, pessoas que estão nos vendo nesta noite, eles possam ser tocados e alcançados pelo Senhor. Assim como nós também fomos tocados, ó Deus, quando nós falamos e quando nós oramos, eles também venham ser tocados por Ti, ó Deus. Espírito Santo, toma a direção de tudo que vamos fazer, porque o Senhor é essencial neste lugar e nesta live, ó Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Vocês viram, gente, até a oração de pastor é diferente, né? Oh. É, Giovanni?
A gente fica até meio assim, nossa, glória a Deus. Mas, enfim, gente, vamos ler aqui. Eu vou ler aqui um versículo, antes da gente começar a falar sobre esse tema, que está lá em Tiago 4:7, que fala o seguinte: portanto, submetam-se a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém. Essa é a nossa, oração. Nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E não tem outro meio melhor de resistir ao diabo do que a oração. Quando nós estamos em oração, nós conseguimos resistir ao diabo. E ele certamente fugirá de nós. Então é isso, gente. Vamos começar aqui sobre o nosso tema. Eu vou até lançar uma pergunta aqui, não sei se o Mateus já colocou aí. É o seguinte: qual que é a nossa maior arma espiritual e por que dessa arma? Qual que você acha que é a nossa maior arma espiritual? E por quê? Por que você acha que essa arma que você vai responder aí, ela é a maior? Mas por que você acha que ela é a maior arma espiritual? Tá bom? Então está aí a pergunta que o Mateus vai lançar aí. Depois vocês respondem e ele vai estar lendo ali e a gente vai estar comentando aqui. Ok? Então vamos começar aqui, que o melhor que você pode fazer é orar. Orar diariamente pelos membros da célula. Nós vamos falar aqui, sobre o membro da célula, mas isso se agrega a qualquer pessoa. Nós falamos aqui sobre o líder da célula, que ele tem que orar todos os dias para os membros da sua célula. Mas eu também falo que o líder também, o líder da família, o líder de casa, o líder, nós somos o líder da nossa vida, nós temos que orar diariamente para nós também. Porque às vezes você ora para muita gente, mas não ora para você. Então, o líder de célula eficaz, ele ora todos os dias pelos membros da sua célula. Mas nós também, mesmo você que está em casa, que às vezes você fala, mas eu não sou líder de célula, não preciso orar. Ore também, é necessário que você ore diariamente pela célula onde você participa e orar também pela sua vida, porque acaba que nós temos o Espírito Santo, é aquele que nos conduz, é aquele que nos orienta, mas nós também acaba que nós lideramos a nossa vida. Eu sou o líder da minha vida, porque apesar que eu tenho Deus, é Ele que dá a direção. Mas acaba que eu também tenho que liderar. Se eu não liderar a minha vida, eu não posso esperar que o outro lidere a minha vida. Então, eu tenho que estar sempre orando diariamente para que eu venha a ser um líder eficaz. E o líder eficaz também, ele ora todos os dias pela sua célula. Não é isso, gente? Não tem como ser líder se você não orou pela sua célula. Amém. Glória a Deus. Desligou? Nós temos o reserva. Glória a Deus. A importância da oração, o que a irmã Fátima acaba de dizer, com relação à oração, você quando intercede, quando você ora, faz aquela oração intercessora, a gente torna-se alvo do inimigo, porque nós nos levantamos, nós nos colocamos à disposição a orar, a interceder. E quando a gente faz essa oração de interceder, ainda mais na questão de célula, hoje a irmã Fátima disse aqui um versículo, e dentro do próprio Tiago mesmo fala, no versículo 5,16, fala assim, olha, portanto, confessais vossos pecados uns aos outros, a importância da célula aí, e orai uns pelos outros para seres curados. Então, quer dizer, a oração ela é tão importante dentro de um grupo, e a importância, o que sustenta a oração, Então, a comunicação, você está orando, intercedendo, e o final de tudo é o resultado, a gente sabe que vai ter, Não existe oração que o Senhor não ouça e que Ele não vá nos responder. Lógico, eu creio e tenho certeza que quando oramos, nós oramos aquilo que nós entendemos que é correto e é certo, Tem pessoas que às vezes vão orar, não recebeu, porque talvez não é essa a oração que o Senhor está querendo, está esperando de você, Eu acho interessante a questão da oração, que nos dias de hoje, o que tem estado mais escasso na vida de um cristão é a oração. Verdade. O inimigo ele tem colocado tantos obstáculos na vida do ser humano, em questão de dizer assim, eu trabalho muito, eu tenho muitas obrigações, e isso tem estado escasso na vida de um cristão. E nós acabamos de ver que um líder eficaz é aquele que ora. Se um líder ele quer ter sucesso na sua célula, na área ministerial, ele tem que ter uma vida de oração.
E a gente sabe que o inimigo nos dias de hoje, o que ele mais deseja é que a pessoa não ore. E aí o que você mais encontra é assim: pastora, ora por mim. Pastora, ora por mim, eu estou fraca. Aí você pergunta: líder, quantas vezes você tem orado por dia? Quanto tempo você tem gastado na presença do Senhor? Aí eu falo assim: eu não estou fraco até para orar. Não é assim que eles falam? Mas a gente vê na própria palavra de Deus que Jesus, ele era Deus, 100% Deus, 100% homem, mas ele era homem de oração, mesmo sendo Deus. Interessante que quando eu estava lendo sobre isso hoje, quando fala assim que ele fazia uma obra e ele não ia fazer churrasco. Quando ele alcançava uma graça, né? Ele orava para o leproso, ele era curado, orava para o cego enxergava, ele não saía dali e ia fazer um churrasco, não, ele se retirava para orar. Por isso que ele tinha tanto sucesso no seu ministério. Então, você que é líder, está aí nos vendo nessa noite, para você ter sucesso na sua célula, precisa ter oração. Oração individual, oração em grupo, tem que orar. Quanto mais oramos, mais a gente se sente conectado com o Senhor. Tem algo que eu sempre falo aqui no culto de oração na sexta-feira. Quer movimentar o céu? Ore. O céu, ele só se movimenta quando um cristão ora. Porque se você não orar, o Senhor não vai mandar os anjos ao nosso favor, não é? Então, o segredo de um sucesso de um líder é oração. De uma célula é oração. E o mais interessante, né, pastora, é que existem forças que sustentam a oração e que muitas das vezes os membros, as pessoas, o cristão, ele não compreende. A oração, ela tem que ter um objetivo. Esse é um ponto importante. Né? O cristão, ele, se orar sem objetivo, talvez não faça tanto sentido. E uma outra coisa, fé. Né? Fé. Porque muitas das vezes, a sua oração, quando ela é feita assim, sem base, sem sustentação, pode ser que ela não surja, não tenha efeito. Né? Orar, temos que orar sem cessar, mas na certeza de que tem que ter um objetivo, tem que ter um alvo. Né? Quando fala de célula, é aí que é importante também. A oração, olha, vou orar pela minha célula, vou orar por aquele membro da minha célula, vou orar pelo pastor. Né? É interessante, quando a gente vem aqui na igreja orar, a gente vê todos esses alvos, isso aí é tudo objetivo. Né? Você falou também da oração para a questão pessoal, né? Nós orarmos também, como a gente também precisa das orações dos irmãos. Né? Então, é entender que a oração em si, ela não se sustenta se a gente não tiver isso conosco. Né? Ontem até, abrindo um parênteses aqui, no culto de ontem, né? E eu havia falado isso com os irmãos do diaconato no domingo. 2 palavras: fé e obediência. Amados, talvez seja aí um dos pontos importantíssimos para que o cristão se sustente. Mas sem oração, complementando, sem oração como objetivo, ela não tem efeito. Né? É igual aqui, ó, a oração é a atividade mais importante do líder da célula. Se um líder de célula pudesse fazer somente uma coisa para tornar a sua célula mais eficaz, essa coisa teria de ser a oração. Então, é a chave. Se ele pudesse, não, eu vou escolher a coisa mais importante para me fazer na minha célula, é a oração. Não tem coisa mais importante, lógico, tem outras coisas que você faz, mas a mais importante, a mais eficaz, né? É a oração. Não tem como eu fugir disso aí. Ah, não, eu vou dar um bom lanche, né? Eu vou fazer uma boa dinâmica, eu vou dar uma boa palavra, mas se você não tiver a oração, nada disso resolve. A oração é a chave de tudo. A chave, né? que É a abre chave todas de as tudo. portas. É o cerne de tudo isso aí, né? A oração é a atividade mais importante do líder de célula. Você não vai encontrar um líder espiritual eficaz na Bíblia ou na história que não tenha sido uma pessoa de oração. Líderes que gastam 90 minutos ou mais em devocionais diários, multiplicam sua célula 2 vezes mais rapidamente que gastam menos de meia hora. Separar tempo para orar faz a diferença. O hábito da oração torna o sucesso dos outros hábitos mais fáceis. Então, esse mês, por exemplo, estamos falando aqui sobre 8 hábitos, né? Mas quando você tem o hábito da oração, todos os outros 7 fica mais fácil.
Se firma, com certeza. Né? Porque quando eu oro, né, eu tenho um hábito que eu tenho que convidar, eu tenho que sonhar, igual nós falamos semana passada. A gente vai ver no decorrer do mês aqui que tem vários hábitos. Mas quando eu, né, coloco em prática, né, o mais eficaz que é a oração, o resto fica muito mais fácil. Se sonhar, ore, né? Não é isso? Se sonhar, ore. Se convidar alguém, ore. Né? Então, a importância da oração. A oração está aí. Né? E a oração, ela poupa tempo. Está tudo né? ligado, né? Tudo ligado. Tudo ligado à oração. É interessante que a gente lendo aqui, falando que líderes que gastam 90 minutos ou mais na sua devocional diária, né? Eles alcançam mais a multiplicação da célula. Eu estava vendo hoje Os Heróis da Fé. Gente, eu não podia deixar de ouvir. Eu estava ouvindo o áudio Heróis da Fé. Daniel, né? Tem que falar inglês, não pode falar Daniel. Daniel. Ele era um homem que ele foi chamado para o ministério em 1801. E ali, aos 43 anos, os líderes dele falaram assim, você já está velho demais, então você tem que se aposentar. Então, ele ficou chateado com aquilo. Peraí, eu 43 anos já tenho que aposentar? Aí ele encontra um outro evangelista, Charles. Nossa, e ele pega e chama ele para trabalhar com ele no ministério. E ele fala assim, você vai ser intercessor. Ah, meu Deus, é oração. E quando chama ele para ser intercessor, ele começa a gastar tempo em oração. Aí a história conta que ele ficava horas, dias, orando, clamando, que quando ele clamava por almas, porque o líder de célula, quando ele ora, ele começa a sonhar os sonhos de Deus. Qual é o sonho do Senhor? Almas. Almas. E a história diz assim que ele sentia dores de parto quando ele orava, que as pessoas não... Aí o Charles falava com eles, nós vamos para determinada cidade. Ele falou, eu vou na frente. E ali ele entrava na batalha da oração. E ele orava para demônios, principados caírem por terra, para que almas fossem alcançadas pelo Senhor. E ali a história conta que ele urrava de tanta dor, enquanto Deus não concretizava e dizia assim, ó, pode parar, porque este bairro, esta cidade já é sua. Ele não parava de orar. Isso que é um líder determinado. Eu achei maravilhoso. Esse livro é muito bom. Quem ainda não leu esse livro, né? Eu acho que quem ainda não leu esse livro, quem ainda não leu esse livro, gente, lê Heróis da Fé. Eu estou querendo ler ele de novo. Ele é muito, mas ele é muito bom. Ele te deixa você assim no chão. Você fala assim, puxa vida, eu não sou assim, nem meio por cento. Se eu não me engano, tem um líder lá que ele orava 8 horas por dia e ainda achava pouco. Isso. Né? Tinha um herói da fé que orava 8 horas por dia. Hoje a gente ora 1 hora e ainda acha muito. 5 minutos. 5 minutos, né? Né, irmão Giovanni? 5 minutos já aperta. Né? Para muita gente. Olha para você ver que coisa interessante. Neste tempo, esses homens, o tempo que eles dedicavam à oração, eles só precisavam falar amém. Porque todos os demônios já estavam por terra, todos os coxos já iam andar, os cegos já iam enxergar, era um tempo de milagre. Então, se a gente quer ver milagre, se a gente quer ver transformação de vida, a gente precisa orar. Orar. É lindo, é orar. É porque a oração, ela poupa tempo, né? O maior obstáculo para a oração é que estamos sobrecarregados com outras tarefas diárias. Precisamos entender que a oração, ela poupa o nosso tempo, né? Orar é orar e deixar Deus agir. Porque, às vezes, o tempo que você... Por exemplo, eu vou fazer alguma coisa. Se eu não oro, eu não estou orando para aquilo, eu vou gastar um tempão para poder resolver aquilo. Mas quando eu oro primeiro, eu me poupo o meu tempo, aquilo se resolve de uma maneira muito mais rápida, muito mais eficaz. Porque a oração, ela poupa o nosso tempo. Quantas vezes a gente fica de cabeça quente, né, gente? Fica de cabeça quente, preocupado com o problema, você fica de cabeça quente, você fica pensando naquilo, você fica sem dormir, você fica sem comer, você fica... Mas aí você não ora, você fica só pensando naquilo. Aí quando você passa, não, eu vou orar. Gente, aquilo se resolve, você poupou o seu tempo. Né? Porque você ficou, às vezes, tem muita gente que fica dias, noites, sem dormir, preocupada com alguma coisa, mas ela não está orando. Mas se ela orar e deixar Deus agir, né, também orar e deixar Deus agir, você vai poupar seu tempo, você vai ver que as coisas se resolvem muito mais rápido. Eu gosto de estar falando aqui, pastor Luciano, desses heróis da fé. Eles oravam tanto que quando eles chegavam no local,
Eles não precisavam nem preocupar com muita coisa, não. Os demônios já iam embora, eles tinham tempo. Poupava muito tempo. Hoje em dia, às vezes, você está precisando resolver alguma coisa, você fica horas e horas falando. Mesmo em casa, nós que temos família aqui, quantas vezes nas nossas famílias nós temos algum problema para resolver e você fala uma vez, fala 2 vezes, fala 3 vezes, fala 4 vezes, aquilo te irrita, você fica irritado. Se você ora, você fala, nossa, resolveu de uma maneira assim que você orou primeiro. Mas a oração é uma coisa tão interessante que hoje, se você chamar um cristão hoje para orar, que nem hoje nós temos oração na igreja, né, de 1 hora e tal, a circunstância ela tem tomado tanto a situação do cristão que ele acha que é perda de tempo, né? Aí muitas das vezes a gente não disciplina a nossa vida na questão da oração. Quando a irmã Fátima fala aqui da questão, você vai fazer muitas outras coisas, mas se antes você orar, se antes você primeiro ali agradecer ao Senhor, né? Fazer aquela oração bem orientada, aquela oração bem baseada na palavra de Deus, as coisas elas vão se tornar mais fáceis. Eu acho até interessante essa oração matinal nossa, vamos dizer oração matinal nossa, de 6 a 7 horas, que eu vou até citar-me aqui como um exemplo. Tem coisas que eu até falei isso na célula que eu vim aqui com a Fátima. Hoje, o que acontece? Eu pego serviço 6h30. Então, eu saio de casa mais cedo, mais ou menos assim, umas 15 para 6. Chego aqui, faço a minha oração de 15 minutos. A minha vida é totalmente diferente durante o dia. E o dia que eu não venho é diferente. O dia que eu não venho orar. Então, quer dizer, você vê a importância da oração. Por quê? Porque aqui você chega, você tem os motivos de oração, você ora, você agradece ao Senhor e agora eu vou trabalhar. E falo, Senhor, obrigado. Vou embora, pego aqui o meu ônibus, ou às vezes eu estou de carro, vou trabalhar. O dia é totalmente diferente. E o crente hoje, o que acontece? O crente hoje, se tirar 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, não vai dar tempo, né? E a gente perde tanto tempo, às vezes, em fila, a gente perde tanto tempo, às vezes, em supermercado e tudo, mas a gente não tem coragem de tirar um tempo para orar. No celular nem se fala, né? Isso aí, se a gente falar sobre isso aqui, nós vamos ficar, né? Até... Isso é interessante, irmão Giovanni. Então, eu tenho um hábito assim, eu construí um terraço que lá eu falo que lá é meu monte. Eu subo para lá e palavra monte. Monte. Quanto tempo? E eu subo para lá, porque lá tem uma visão ampla, né, do bairro Nazaré, Vista do Sol, dá para ver um pedacinho de Paulo VI. E eu consagro ao Senhor aquele dia. Então, quando eu subo para lá e faço isso, igual o irmão disse, o dia é maravilhoso. E às vezes, quando você acorda correndo, fala, não, peraí, tem alguma coisa errada. Eu tenho que ir para o meu cantinho de oração para me entregar este dia na mão do Senhor. Porque se eu faço isso, se eu oro, igual o irmão falou, o meu dia é completamente diferente. Eu vou contar um testemunho rapidinho. Foi um determinado dia, né? Eu sempre no hábito do meu monte, da minha laje. E aí o meu esposo chegou em casa desesperado. Eram 11 horas da manhã. E andava de um lado, andava do outro, andava do lado. O que foi, meu bem? Ele está assim, eu tenho um cheque para cobrir. E eu não tenho dinheiro para cobrir esse cheque. Eu falei com ele assim, para que dia esse cheque? Para quinta-feira. Eu falei assim, mas hoje é terça-feira ainda, você já está preocupado com o cheque de quinta-feira? Ele falou, estou desesperado. Eu falei com ele, ora ao Senhor, porque o dia de hoje eu já consagrei a Ele. Então, tudo que acontecer hoje é para a vontade dEle, para a glória dEle. Então, a partir de hoje, você vai orando e falando, Senhor, eu consagro o Senhor já o dia de quinta-feira que o cheque vai entrar. E quando foi na quinta-feira à noite, ele chegou e eu calma. Eu falei em casa que eu sou calma assim, né? Em relação a problemas, eu sou calma mesmo. Porque eu coloco na mão do Senhor e eu sei que Ele já resolveu. Tudo que tem que acontecer na minha vida já está na mão dEle, Ele já resolveu. E aí cheguei na quinta-feira à noite e falei com ele, e aí, como que foi? Eu cobri o cheque, eu falei, está vendo? Se você colocou na mão do Senhor, pode ter certeza que Ele vai ser fiel para cumprir o que Ele te prometeu. Mas para isso, você precisa levantar e consagrar tudo na mão dEle. Então, eu tenho esse hábito
de consagrar o meu dia todos os dias. Eu consagro a minha família, eu consagro tudo. Deus, é do Senhor. O que acontecer hoje é para a sua vontade, é para a sua glória. E aí o meu dia é maravilhoso, né? Porque eu sei que tudo que acontecer é vontade dele. Então é muito bom isso mesmo, irmão Giovanni, você ter o seu momento de oração. Você tirar um período de oração, um período de devocional, ler a palavra, falar com Deus. É muito bom para a vida do ser humano. É o importante, né? Eu acho que o crente tem que ser guiado por aí, pela oração, pela leitura da palavra, né? Buscar isso. Gente, não há outra solução se você não buscar em Deus. É combustível. Verdade. Um cristão que não ora, ele não se alimenta, ele não tem combustível para continuar. Porque ter vida de cristão, estou falando cristão mesmo, é luta, é guerra. Ninguém que fala, eu sou cristão de verdade, tem uma vida boa. Se está uma vida tranquila, está alguma coisa errada. O inimigo não está se levantando contra a sua vida. Tem alguma coisa errada. Você fala assim, meu Deus, está muito bom. Tá bom demais, né? A gente falando em hábito, é uma coisa tão incrível, que quando a gente fala de hábito, tudo que você faz, por exemplo, uma pessoa que ela não tem um hábito de oração, por exemplo, né? Hoje ela ora, aí semana que vem ela ora de novo, mês que vem ela faz mais uma oração, e é isso. Mas quando você tem o hábito, né, é igual o Giovanni falou, né, que antes você não vinha diariamente, né, na oração. Então você não tinha o hábito de vir de manhã. Então você vinha quando dava. Quando você passa a ter um hábito de fazer aquilo te faz falta. Né? É igualzinho a pessoa que toma café, por exemplo. Ela tem um hábito todo dia, levantar de manhã e tomar um café. O dia que ela não toma café, o dia dela não é bom. A pessoa que tem um hábito de fazer caminhada, de correr, de ir na academia, de fazer qualquer coisa, quando aquilo se torna um hábito, no começo, por exemplo, às vezes fica meio complicado. Mas depois que você tem aquele hábito de fazer aquilo, quando você não faz, faz falta. Eu estou em falha, sinceramente. Eu tenho vindo na oração de vez em quando, mas eu vinha todos os dias. Teve uma época que eu estava vindo todos os dias. O dia que eu não vinha, que a gente nem conta, né? Que eu venho 6h30, você sai daqui antes das 6h30. Então, às vezes você fala, eu fui na oração, eu não vi o Giovanni, a Fatinha, não vi a Fatinha, porque a gente é assim, ele sai e eu estou chegando. Aí eu já pego o ônibus e vou trabalhar. Mas, enfim, quando eu estava com o hábito de vir todos os dias, o dia que eu não vinha, quando eu pegava o ônibus aqui em cima, quando eu passava aqui perto, sabe quando é aquele aperto no coração? Assim, nossa, eu não fui lá na igreja, podia estar lá. Então, é uma coisa muito boa quando você tem esse hábito da oração. Porque todo hábito, né, depois que você passa ali, para quem está começando, por exemplo, que vai começar agora, eu te dou uma dica para ter o hábito da oração, as primeiras vezes é muito complicado. Tudo que você tem que fazer, que você quer fazer, mas você não está habituado a fazer, no começo é meio difícil. Então, você começa com 5 minutos, começa com uma manhã, você ora 10 minutos. Quando você vê, você já está habituado a orar. Porque para quem não está acostumado a orar, às vezes a gente fala aqui, né? É muito complicado. Eu falo assim, porque antigamente, eu não tinha hábito de orar, assim, gente. Tinha uma coisa que não era muito chegada, a oração. Eu lia, eu cantava, mas a oração era uma coisa assim que eu tinha dificuldade. Hoje em dia, às vezes, quando vocês põem aqui esse propósito, lá, vamos orar tal hora com essa semana que você colocou. Então, não é que foi aquela coisa assim super fácil, mas não é uma coisa tão difícil. Não, tem que acordar tal horário e orar. Eu já, sabe? Quando você não tem hábito, gente, é muito difícil. Então, para quem não tem hábito de oração, ele tem que começar aos poucos. Se você orar 1 hora hoje, amanhã você não quer nem saber de orar. Mas, por exemplo, nós temos a nossa oração aqui na igreja às 6 horas da manhã. Vem 10 minutos, vem 5 minutos, vai. Quando você vê, aquilo vai ficando tão gostoso na sua vida, vai ficando um hábito tão bom, que você passa a vir assim, todos os dias. E quando você não ora, mesmo na sua casa, mesmo quando for na igreja na sua casa, quando você passa a orar todos os dias, começa hoje um pouquinho, o dia que você não ora, gente, é uma coisa, te dá uma fome, te dá um vazio, te dá uma coisa tão diferente. Puxa vida, o que foi? Eu não orei até agora. Aí né, onde é que você está? Você vai lá e ora. Eu no serviço mesmo, quando eu fico sem orar, eu falo, gente, está estranho hoje, não orei. Aí eu vou lá no banheiro e falo, deixa eu orar. Nem que seja 3 minutos, tem que orar, porque hoje eu não orei ainda. Você vai sentindo falta da oração. Porque a oração, na realidade, é falar com Deus, é falar com o Pai. Imagina eu e você dentro de um lugar o dia inteiro sem a gente sem conversar. Então, difícil. A oração é falar com Deus. Ele está o tempo todo conosco e nós movimentando o tempo todo sem trocar uma palavra com Ele. Imagina, Fatinha, nós duas no mesmo ambiente sem conversar. É ruim. Então, a oração nada mais é do que falar com o Pai. É falar. Mas as pessoas, elas têm entendido muito,
muitos cristãos têm entendido a oração como uma necessidade. A oração não é uma necessidade, a oração é um hábito. Quando a pastora falou na questão, está passando uma necessidade, isso, aquilo, tal, tal e tal, vamos orar? Vamos. Mas aquilo tem que ser habitual na nossa vida. A oração habitual, aquela oração que é a conversa com o Pai. Né? É aquela direção. É quando você chega para o seu pai ou sua mãe, chega assim e fala assim, olha, estou precisando de algo, o que eu preciso fazer? Para minha esposa, quando eu chego para ela. Né? Então, né? é conversar, é dialogar com o Pai. Né? Mas muitas das vezes nós só queremos levar o que nós necessitamos para o Pai. Nós não queremos sentar com o Pai, conversar, bater um papo com Ele, conversar, falar com Ele a respeito da vida, o que Ele tem a nos ensinar naquele dia, né? Qual a orientação dEle para nós naquele dia. Nós não temos esse hábito. Né? Então, nós precisamos buscar esse hábito de sentar com Deus como amigo, né? Falar, Deus, quero aqui, né, conversar, quero expor aqui a minha situação, quero orar por isso, quero fazer aquilo e tal, tal e tal. Né? É tornar esse hábito, fazer isso de um hábito. Né? Se a gente lembrar de Adão, o que ele fazia? Todo fim de tarde, o que acontecia? Deus ia lá, sentava com ele, conversava, batia aquele papo. Com certeza ele falava de tudo que havia feito no dia. Lógico, Deus na sua onisciência, na sua onipresença, sabia de tudo. Mas tinha um diálogo, tinha uma conversa. Né? E isso facilita também até na gratidão, que é uma coisa que Deus ama. É você ser grato daquilo que aconteceu no seu dia, né? Daquilo que você viu que foi uma realização, é você ser grato. Né? Mas muitas das vezes nós agradecemos e viramos as costas para Deus, né? De acordo com aquilo que nos foi atendido. Né? Mas eu vejo, irmão Giovanni, vou contar de mim. Há muito tempo atrás, eu imaginava que oração era só para pedir. Eu imaginava assim, eu só tenho que orar para pedir. Então, muitas das vezes, a pessoa não ora porque ela tem essa visão. Eu só tenho que orar para pedir. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso daquilo. Mas a oração não é para pedir. Igual o irmão falou, a oração é para agradecer. Primeiro, nós damos ação de graça, né? Glorificamos, exaltamos a Ele. Depois que a gente bate aquele papo longo com Ele, que a gente começa a falar, mas o senhor sabe, né? O dia hoje foi difícil, o dia hoje foi complicado. Mas depois que isso foi quebrado na minha vida, porque eu tinha aquela coisa assim, não, eu só vou para a igreja para orar, para me pedir, porque era assim. Quando eu conheci o Evangelho, com meus 14, 15 anos, eu falava, não, eu vou para a igreja, eu vou para a campanha pedir, porque lá na igreja eu oro. Porque até então eu vinha de uma determinada religião, que a gente imagina que é tudo pedir. Aí eu falava assim, não, hoje eu vou para a corrente das 3 horas da tarde, para a campanha da família, para orar, para pedir. Eu não tinha aquele hábito de orar dentro de casa, né? Porque a gente não foi ensinado assim, a gente é coisa assim, vamos para a igreja para orar. Não era aquela coisa assim, entra para o teu quarto, fecha a porta, né? Fala com o pai que está em secreto, e o pai que está em secreto, ele vai te recompensar. E uma coisa, né, pastora? Quando a gente ora para pedir, até parece que Deus não sabe, né? A gente fica assim, fala, poxa, Deus, me dá isso e tal, estou necessitado. E Deus sabe que você está necessitado, né? Às vezes, quando a gente ora, às vezes não recebe, por quê? Deus, eu mesmo falo que você pede mal. Entendeu? Você, como diz, abre a boca só para pedir e tal, e eu sei que você necessita disso, mas eu quero que você faça isso e isso. Né? O Pai Nosso fala o quê? Né? Que nós devemos fazer a vontade do Pai, tanto nos céus quanto na terra, né? E tal, a vontade dele. E será que nós temos feito realmente a vontade do Senhor? Essa que é a grande pergunta. Qual vontade que nós temos feito? A dele ou a nossa? No final do dia, quando nós apresentarmos a Deus, nós vamos falar, Deus, eu fiz as minhas vontades? Será que eu fiz a vontade do Senhor? Né? Então, por isso a importância da oração, da gente saber o que a gente está, esse hábito da oração, a gente saber o que nós estamos orando, o que nós estamos, né, ser grato ao Senhor. Eu acho que você ser grato não te isenta de que você não tem necessidade. Aí muitas pessoas falam assim, não, estou bem demais, estou recebendo bem, tenho a minha casa, estou no luxo, estou nisso, naquilo. Acha que não tem que agradecer ao Senhor, acha que não tem que orar. Tem que falar com o Pai. Para que eu vou orar? Às vezes não é nem, ele não vai falar nesse sentido, ou talvez ele não está nem pensando desta forma, né? Mas é uma coisa assim, uma coisa que a gente precisa estar, é um discernimento que a gente precisa ter.
né? Que às vezes é um ledo engano você achar que está bem a sua vida e que não precisa orar. Ah, mas eu acordo de manhã, eu oro em casa, eu isso, aquilo e tal, tal e tal. Aí também, sei lá, eu tenho até, não vejo nenhum problema com relação a isso, não. Você orar na sua casa, você, né, e tal. Mas vou aqui fazer um paralelo aqui. Quando nós temos dentro da igreja, o seu líder, ele te chama para uma oração, para buscar a presença de Deus, né? Apresentando os trabalhos da igreja, e você não participa, preocupado consigo mesmo, aí eu chamo de a chamada oração egoísta. A oração que eu estando bem, o resto, né, depois eu lembro deles, eu quero primeiro melhorar. Então é uma coisa que a gente precisa entender. Obediência, gente. A palavra obediência. Quando você sabe obedecer o seu líder, obedecer aquilo que está acontecendo, tem um sonho. Já que você falou de sonho, quando o nosso pastor ele fala aqui da questão de, na época de célula, quando fala das células, do sonho de pessoas descendo aqui e tal, vindo aqui, eu fico imaginando isso toda mão na oração que eu venho aqui de manhã, eu olho para essa igreja e falo assim, gente, nós fizemos uma estrutura tão bacana, está aqui os bancos e tal, e a gente tinha aquele convencimento assim de que, olha, essa igreja vai estar cheia, essa igreja vai estar, né, abarrotada de pessoas aqui, de almas aqui e tudo mais. Mas se a gente tem que vir orar, a gente não vem. A gente tem que buscar a presença do Senhor, a gente não participa. A gente não é obediente à palavra de um líder que nós vemos, que nós enxergamos. Como dirá de Deus, né? Então, essa é a visão que eu tenho a respeito com relação entre homem e Deus. Se nós não tivermos essa visão de que, olha, vamos buscar a Deus, vamos falar com Deus, vamos conversar com Deus, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus, vamos. Mas precisamos ter esse discernimento, não só nas necessidades. Igual você está falando sobre a oração egoísta, né? Eu acho que até antes da visão celular, acontecia muito isso. A gente tem uma oração egoísta assim, eu preciso buscar para mim, eu quero para mim. Mas depois da visão celular, você já ora na célula, por exemplo, você já ora com o intuito de, igualzinho a gente leu aqui, né? Que se o líder eficaz, ele começar a pensar que a primeira coisa que ele tem que fazer é a oração, é porque ele vai orar, porque para a célula dele multiplicar, né? Nós lemos aqui, quando o líder ele demora mais tempo orando, ele tem a chance de multiplicar a célula dele mais rápido, né? Mais vezes. Por quê? Porque quando o líder começa a orar, já não é mais essa oração egoísta, porque se ele está ali na célula orando, é porque ele quer mais pessoas na célula, ele quer mais pessoas para o reino, ele quer mais pessoas para o templo, ele quer mais pessoas. Então, quer dizer, a oração, quando ela é só para mim, ela fica egoísta. Eu quero que Deus abençoe a minha casa, eu quero que Deus abençoe o meu emprego, a minha saúde, a minha família. Mas quando você começa a orar na célula, por exemplo, ali na célula, você começa a orar em prol do reino. Porque você quer orar para quê? Para que as pessoas venham para a célula, para que as pessoas venham aceitar Jesus, para que as pessoas se tornem discípulos de Jesus, para que elas se tornem líderes de outra célula, e aquilo vai multiplicando. Então, quando você ora só para você, temos que orar para nós, com certeza. Mas a visão celular, ela veio para isso, para você orar em prol do reino. Né? Porque a oração, ela prevê a percepção necessária. A verdadeira oração não apenas fala, mas ela também ouve. Quando oramos, Deus provê a percepção a respeito de questões importantes. Então, quando eu oro, eu não só falo, eu também escuto. E quando eu estou escutando Deus, se eu estou falando com Deus, né, você aqui está falando, né, quando eu oro, eu só não falo, mas eu também escuto. Se eu estou falando com Deus, eu estou escutando Deus. E quando eu escuto Deus, eu tenho a percepção do que Ele quer para mim, do que Ele quer que eu faça. Então, por isso que é importante essa conversa com Deus. Porque quando eu estou orando, eu estou escutando também. Eu não estou só falando. Eu estou falando, mas eu também estou ouvindo. E se eu estou ouvindo, eu estou percebendo aquilo que Deus quer que eu faça. Né? E não tem coisa melhor que Deus quer que a gente faça que é o quê? Ganhar almas. O coração de Deus pulsa por alma. Nós temos que ter, né? E sempre na nossa mente, nós temos que orar sempre por almas. Antes de você falar aqui, pastor, alguém respondeu alguma coisa aí, Mateus? Está esquecido? Oh, gente, está tão gostoso o papo aqui, que, me desculpe, eu esqueci de vocês aí. Não esqueci assim, não esqueci. Esqueci maneira de falar, mas eu estou lembrando aqui e pensando, mas aí o assunto foi fluindo. Mas o Mateus vai responder para a gente ali. O que vocês responderam? A maioria do povo... Primeiro, boa noite, paz seja convosco, irmãos. A maioria respondeu, né, que a nossa maior arma espiritual é a oração. Certo. Muitos não colocaram o porquê, né? Mas, que nem a
muita gente que colocou Alessandra Almeida, Marília dos Santos, o Max também colocou que a oração é porque deixamos nas mãos de Deus, Ele traz o reino, e quem deu mais o porquê foi a Gleice. Ela colocou, até se encaixa um pouco com o que vocês estão falando aí agora. Acreditamos que a nossa maior arma espiritual é a oração e a leitura bíblica. Não existe outro caminho que nos aproxima dele. Nossa, é isso aí, Gleice, realmente, não tem outro caminho, né? É a oração e a palavra, não tem outro caminho, não tem outro meio de você se chegar a Deus, você tem intimidade com Deus, né? Do que estar orando, né? Nós estamos aqui, hoje nós temos aqui Alessandro, pastor Renato está sempre com a gente aqui, pastor Renato, boa noite. Alessandra, Francisco, já falei, a Aline também, a Adriana, a esposa aqui do Giovanni, ela até colocou aqui, verdade, me sinto vazia quando não oro, né? A Aline também colocou aqui, a Aline, né? Delícia ir ao monte também para agradecer. Está aqui a Neia, está com a gente também. A irmã Luci, nossa, a Max, a Ivani, opa, hoje tem uma turminha boa, a irmã Irani, graças a Deus, nós temos uma turminha boa aí. Boa noite, gente, muito feliz vocês participar com a gente, é isso aí, vamos participando, né? Muito bom, a Magna também, saudade de você, Magna, que Deus te abençoe, irmã Zilma, Gleice, a Márcia Aparecida, que é cunhada da Rose, não é isso? Nossa, muito bom, gente, muito bom ter vocês aqui comigo nessa noite, viu? Muito bom mesmo. Continue participando e continue comentando aí também. Tem mais alguma coisa aí, Mateus? Pode falar, pastor, te cortei. Não, tranquilo. Eu ia falar que a célula de um líder que ora, ela é diferente. Verdade. Quando você chega no ambiente, você já sente um ambiente diferente. Com certeza. Você fala assim, tem alguma coisa diferente neste lugar. É a presença de Deus, porque quando você ora, você tem mais a presença de Deus com você. Eu lembro também de uma história do grande avivamento da Rua Azusa, né? 3 pessoas se reuniam para orar. 3 irmãos, 2 homens e uma irmã. Eles se reuniam para buscar a presença de Deus, orar. E ali as pessoas começaram a ser atraídas por aquele lugar. E aquele lugar, a história conta que existia uma grande luz em cima da casa, que as pessoas falavam assim, eu tenho que ir lá para ver que luz é aquela. Nossa. E quarteirões antes das pessoas chegarem no lugar onde estava reunido aqueles 3 irmãos orando, as pessoas já caíam de joelhos, arrependidos, aceitando Jesus, dizendo, Senhor, eu reconheço, eu sou pecador, eu preciso ter o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Pessoas endemoniadas já eram libertas, quilômetro antes de chegar naquele lugar. E eu confesso para os irmãos que é isso que eu tenho sonhado para a minha célula. A minha célula, ela é no lugar complicado, mas eu vejo como uma terra fértil. Amém. Isso mesmo. Tem uma célula tão envolvida com oração, que as pessoas que estão no bar do lado, que as pessoas que estão na esquina usando droga, que elas possam sentir a presença de Deus nítida naquele lugar. Que aonde eles estão, eles venham ser atraídos pela presença de Deus. E isso só pode acontecer se a gente tem uma vida realmente de oração. E esse avivamento que aconteceu, chegou até o Brasil, né? Porque aconteceu lá, nessa Rua Azusa, 3 pessoas se reuniam para orar. Que bênção. Para orar. E ali eles ganharam almas e almas e almas para o reino de Deus. A igreja no século 21, ela precisa voltar a isso. A orar. A orar. Verdade. Deus abençoa quando oramos uns pelos outros, né? Quando oramos pela saúde dos outros, Ele abençoa a nossa. Quando oramos pelos filhos deles, Ele abençoa os nossos. Quando oramos pelo casamento deles, Ele abençoa o nosso. Quando oramos pela finança deles, Ele abençoa as nossas. Deus abençoou Jó quando ele orou pelos seus amigos, né? Quando Jó estava passando aquela dificuldade, que muita gente conhece a história de Jó. Se você não conhece, leia essa história, que você vai se surpreender com o que Deus fez na vida de Jó. E o líder de célula é isso, né? Quantas vezes o líder de célula, ele ora pela luta do outro, no qual ele está passando por aquela luta. Quantas vezes, né? Nossa, eu não estou liderando célula no momento, mas assim, vocês líderes de célula aqui, quantas vezes nós estamos orando por alguém de uma luta, que você está passando aquela luta, mas você
como líder eficaz, como líder que ora, você ora por aquilo. Você está passando aquela luta, é aquela situação. Aí a pessoa fala, nossa, ora para mim por isso. Você fala, poxa. Mas aí você ora, não é? Aí depois Deus abençoa aquela pessoa e depois Deus te abençoa. Eu lembro que na nossa célula, a Ivani está aí, ela pode ser, ela é testemunha, como assim, a Adriana, o Adriano, com a Cirlane e tudo, e o desempregado. Aí vinha uma senhora, né, que é a irmã Amélia, chegava para mim e falava assim, ora pela minha filha, que ela está precisando de um trabalho. Oh, Deus, se eu tenho que fazer isso comigo, pai. Mas a realidade, né? É isso mesmo que acontece. Já aconteceu aqui, da gente estar orando aqui na igreja, veio uma empresa trazendo, parece com umas cadeiras aqui. Aí um senhor, eu lá atrás orando, chegou para mim e falou aqui, eu estou desempregado e tal, estou mandando currículo para tudo qualquer lado, gostaria que o senhor orasse por mim. Eu falei, é Deus falando comigo, né? Entendeu? Como se diz, aqui, se a gente for analisar a vida de Jó, vamos só abrir um pouquinho aqui. Quando Jó intercede pelos seus amigos, a bênção de Jó vem em dobro. Vem em dobro. Isso. Interessante, né? E quando Jó, ele intercede, né, pelos seus amigos ali, a bênção de Jó, ela vem em dobro. Quando ele começa a orar, a pastora está falando da Rua Azusa, né, com certeza ali aqueles homens estavam ali intercedendo, aí começavam as coisas a acontecer na vida deles em dobro. Então, muitas das vezes, gente, quando a gente está orando, não tenha assim medo do que está acontecendo na sua casa, das suas necessidades, daquilo que Deus está preparando algo tremendo para você. É nisso que nós temos que crer. Então, a vida de Jó, a Fátima está falando aqui, Jó, eu também já li, já reli, já fiz de tudo com o livro de Jó. É tremendo, é maravilhoso. Deus surpreende a e gente. E o final, você vê, a bênção dele é em dobro. É dobro. sobrenatural a Simplesmente história assim, de Jó. né? Muito interessante. Então, às vezes a gente lida e pensa, mas não vou orar não, porque eu estou passando por essa luta, como é que eu vou orar? Mas nós temos que orar. Né? Que Deus abençoa quando nós oramos pelos outros. Né? Então, quanto mais você ora para alguém, né, mais Deus te abençoa. Né? Você tem que orar por você, sim, claro, mas ora para alguém, não tenha medo, né? Igual o Giovanni falou. Estou passando por isso, né? E Deus te honrou, né, Giovanni? Você está empregado, graças a Deus, um emprego excelente, glória a Deus por isso. Se você deixasse de orar, não vou orar não, porque eu estou desempregado, como é que eu vou orar para você? Não é? Verdade. Não, você orou, fazer Deus, né? Eu acho que Deus, quando Ele coloca pessoas na nossa vida, para que a gente venha cuidar, né? Nós como líderes de célula, é para isso mesmo. Para a gente poder ver que Deus é que opera, não é nós. Né? A gente é canal, a gente é usado, mas quem faz, né? Quem faz a obra é Deus. Então, se Deus você está desempregado, Deus quer te usar para você orar para alguém arrumar emprego, ore, seja canal, porque eu tenho certeza que Deus já está reservando algo muito melhor. Sua né? bênção já está lá na caixinha, pronto para te entregar. Para te entregar. Não é isso, gente? Gente, nossa live é isso. Nossa, realmente, igual a pastora Luciana falou, é muito assunto. Mateus tem mais resposta aí, Mateus? Tem duas aqui. Tem a do Renato, que ele colocou, a oração move o céu para ativação do sobrenatural na terra. E o Marcos colocou até nos comentários aqui, ele colocou, verdade, quando abençoamos alguém sem querer receber algo em troca, Deus sempre nos honra. Amém, glória a Deus. E realmente, viu? Quando a gente ora, né, sem querer nada em troca, Deus nos honra mesmo. Né? Igual nós comentamos aqui antes, que a oração ela era também para agradecer. Quando você fala com alguém, né, você às vezes... nós temos essa dificuldade com amigos, né, de agradecer os amigos. Nós estamos sempre pedindo algo. Mas nós temos que ter esse hábito de estar sempre agradecendo. Né, porque não tem coisa melhor do que você honrar alguém com agradecimento, porque Deus te honra. Né? Deus honra a gente. E às vezes, se a gente tem intimidade com Deus, né, se nós queremos, por exemplo... Nós três somos casados, nós amamos os nossos cônjuges, né? Então, se você ama, você quer falar daquela pessoa. Você não tem como você passar um dia sem conversar. Você tem, né? Você tem intimidade, você tem conversa, você tem assunto. Então, se você ama Deus, né? Se você ama seu filho, você quer conversar com ele. Né? Se você ama sua esposa, seu esposo, você quer conversar com ele. Se você ama sua mãe, você quer conversar com ela. Então, se nós amamos Deus, não tem como eu deixar de falar com Deus. Se eu chego aqui e falo, eu amo Deus, Deus é minha vida, mas eu não falo com Ele, como assim? Né? Eu amo Deus, Deus é tudo para mim, sem Deus eu não sou nada. Mas você já falou com Ele quantas vezes nessa semana? Nenhuma vez, mas que tudo é esse, que amor é esse, que você não tem nem diálogo com essa pessoa? Não abriu nem a primeira página de Gênesis, né?
da Bíblia. É difícil. Não é, porque se eu amo uma pessoa, eu quero ter diálogo com ela. Quando eu amo uma pessoa, eu quero estar perto dela. É gostoso você conversar com ela. Não é? Porque quando você não tem intimidade com a pessoa, às vezes as primeiras conversas é difícil. Igual eu falei aqui da oração. Quando você não tem intimidade, as primeiras conversas é difícil. Você não chega assim, uma pessoa que você não tem intimidade com ela e conversa com ela 2 horas seguidas. Né? Não sei que seja uma viagem. Né? Por mais que eu falo muito, mas se você não tem intimidade, você não consegue chegar perto de alguém e ficar horas conversando com ele. Mas você começa aos poucos. Quando você cria uma intimidade com aquela pessoa, você passa horas conversando. Gente, nós temos amigos aqui que você fala com ele no telefone, você fica horas e horas e horas conversando. O assunto é muito bom. Então, se você ama a Deus, se você gosta, né, de estar na presença de Deus, você tem que falar com Ele. Não existe um relacionamento sem conversa. Então, essa conversa é a oração. Então, se eu amo Deus, se eu gosto de Deus, se Ele é tudo para mim, eu tenho que ter essa intimidade com Ele. Eu tenho que criar essa intimidade. Eu tenho que conversar com Ele. E não é só uma vez no mês, porque quem ama não conversa uma vez no mês, conversa todos os dias. E quando você não conversa, você morre de saudade. Não é isso, gente? E você quer ter intimidade com Deus? Muitas vezes a dificuldade do crente de orar por falta de intimidade com Deus é porque ele não lê a Bíblia, ele não lê a palavra de Deus, ele não medita na palavra de Deus. Aí você não tem intimidade com Deus. A intimidade de Deus, ela começa aqui, você conhecendo a palavra de Deus, né? Facilita muito mais a sua comunicação com o Senhor, porque você vai falar com Deus de algo que você está aprendendo, de algo que está sendo ensinado para você. Então, a palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus é muito, mas muito importante, né? Não é só você pegar lá o Pai Nosso e falar, vou falar o Pai Nosso. Mas, e a intimidade? Do que você quer conversar comigo? É assim, o Pai vai te perguntar, do que você quer conversar comigo? Qual que é a sua dúvida? Qual que é a sua dificuldade? Né? Então, a palavra de Deus, gente, é a direção da gente. É a direção. Aí eu entro com a célula, né? Se você está numa célula, você não tem o hábito de ler a Bíblia, você não conhece a Bíblia, você não sabe, vai ter dificuldade, aí na célula que você vai conhecendo a palavra, você vai lendo, alguém vai te explicando, alguém vai te orientando, não é isso? Aí que eu volto lá na célula. Célula, gente, é a melhor coisa, é a melhor do mundo, não tem coisa, eu acho que não tem estratégia melhor do que a visão celular. Um exemplo pequeno, vem a lição para o líder. Isso. Aí se o líder não lê, só a gente pegar um exemplo, uma vez aconteceu isso comigo, de eu não ler a lição, aí quando você vai para a célula, você fica totalmente perdido. Você fica naquela coisa assim, parece que o Espírito Santo de Deus não está com você. Por quê? Porque você fica perdido, você não sabe onde ir. Você não tem intimidade para falar daquele assunto. Então, às vezes, a gente precisa... Se alguém te pergunta alguma coisa, orar. Como é que fica? Olha, você vê a oração, a importância da oração. É verdade. A importância da oração é você orar, é você ler aquele estudo ali, buscar na palavra de Deus, ler, meditar sobre aquilo, orar pela célula, orar por aquele dia, e buscando a presença de Deus, fazer consagração, e aí vai. Essa é a célula. É um pacote completo. É o pacote. Esse é o pacote, não é? É verdade. Oração, jejum, leitura da palavra. Meditação. Meditação, e não tem como você não ser um líder eficaz com esse pacote completo. Verdade. Não tem jeito, não. Ai, gente, que delícia essa célula hoje online, viu? Nossa, Deus do céu, se eu pudesse, eu ficava aqui umas 2 horas falando sobre isso, que é muito bom, né? Mas, enfim, estamos chegando nos finalmente. Aí eu gostaria que a pastora Luciana e o... Oi? Que pena, né? Pois é. Aí vocês dão dicas aí, gente. Às vezes você fala assim, mas como é que eu vou, né, orar? Mas eu creio que esses dois aqui vão falar 2, 4, 6, eu não sei quantas dicas que eles têm aí, mas eles vão dar umas dicas para vocês aqui, para vocês começarem a orar. Pode ser, gente? Amém. Amém. Eu vou falar aqui uma dica, né? Estipule horário e tempo específico para a oração. Né? A outra, a gente pode falar, tem um lugar específico, habitual para você orar. A gente assistiu o filme Quarto de Guerra, não é? Nossa. O Closet. Muito bom. Tirou tudo e tinha o seu lugarzinho ali para buscar. E sabe nesse quarto de guerra o que tinha? Tinha um plano de oração. Pois é. É isso. Então é mais uma dica. Glória a Deus. Tinha um plano de oração, verdade. Tem mais dicas aí? Nesse quarto de guerra também tinha lá tudo anotado, irmãos. Anote tudo. Interessante que
Depois que alcançava a bênção, a vitória, colocava num quadro, como a gente tira uma fotografia, né, da nossa família. É Natal, olha que lindo, todo mundo reunido. Nossa. Coloca num quadro e coloca na sala para todo mundo ver. Direção, né? Direção Isso. bíblica, a gente deve pedir, anotar, né? A direção bíblica, né? Tempere sua intercessão com ações de graça por todos os membros, né? Amém. Também é muito importante, né? Aqui tem, ó, um jejum com oração para um ministério mais eficiente. Oh, Isso mesmo. Né? Yes. Amém, pastor. Bom Também demais. tem, ore por todos os elementos possíveis do encontro antes com seu grupo. Nó. Orar por Essa tudo. é uma dica, Período né? lá da dinâmica, do louvor, da palavra, do período até do lanche, que é o momento de comunhão, onde a gente pode estar compartilhando, Muito bom, né, ajudando gente? um ao outro. No período lá. Saudade da célula, viu? Nossa. Tem mais Amém. alguma dica aí, gente? Tem. Ore pelo seu aprendiz e pelos grupos futuros que serão gerados a Glória a partir Deus. do seu grupo. Orar ali pelo seu liderado, orar pelo seu grupo. Talvez ali no meio do grupo tenha alguém assim que acha que não é capaz. Ah, eu não tenho esse chamado, eu não sou capaz. Mas começar a orar, falar, Deus, começa a gerar dentro dele, começa a gerar os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, porque o Senhor não chamou pessoas, doutores, Ele não chamou pessoas específicas, Ele chamou todos. Quando Ele fala assim, ide, Ele fala com todos. Ele não fala somente pastores, somente líder de louvor, líder de diaconato, né, líderes de mulheres. Ele não fala isso, Ele fala, ide a todos. Ele fala a todos, ide, pregai o meu evangelho. Amém. Amém. E só para encerrar, né, a gente tem que, aqui, não só os líderes como os membros, pedir para que Deus ajude, né, que a gente coloque em prática esses hábitos. Amém. Né? São Isso. os 8 hábitos, né, mas já falamos de um, que é sonho, e Hoje, esse de oração. Que os irmãos realmente guardem e peçam a Deus para que ajude, né, a ter uma vida de oração, né? Porque sonhar, todos nós sonhamos, mas sem a sustentação da oração, difícil, Não tem jeito. vai ser complicado. Ó, gente, então é isso aí, né? Nossa, muito bom. Muito feliz pela presença aqui da pastora Luciana, pelo nosso líder de diaconato, irmão Giovanni. Que Deus abençoe vocês tremendamente, que Deus possa, assim, abençoar muito vocês, que 2020 que nos aguarda, 2021, né? 2020 também, eu creio que nós vamos abrir alguma célula aí. Muitas vitórias em nome Mas de Jesus. 2021 nós vamos multiplicar e vai ser uma multiplicação Em nome daquelas, de em nome de Jesus. Jesus, né? Mas a pandemia nos parou, né? Mas ela não tem o poder de parar a oração, né? A pandemia não para a oração, não, gente. Nós podemos continuar orando para que Deus venha abençoar, que assim que retornaremos, né, com a nossa célula, que Deus venha fazer algo assim Faça diferença. tremendo. E que nós viemos estudar esses 8 hábitos aí para a gente estar sempre, né, na direção, né, de Deus, para que nós viemos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, que é o que a pastora falou, ide, né? Ide, pregar o evangelho a toda criatura, né? Ganharmos almas para acrescentar o reino, né? Giovanni, se você quiser agradecer aí, dar tchau para alguém, Amém. fica à vontade para a gente poder encerrar. Quero sim agradecer a participação de todos, né? Espero que esta ministração de hoje, né, que é o tema de oração, tenha alcançado o coração de vocês e que realmente possa fazer uma mudança na vida das pessoas, né? Aqueles que diziam que a pandemia é isso, a pandemia é aquilo, a pandemia é isso, aquilo, pandemia nada, né? Acho que a gente tem que pegar isso aqui como um ensinamento, né, de um tempo que Deus está nos dando para até a gente restaurar, né? Amém. Para que nós possamos restaurar, para que a gente possa rever os nossos conceitos com relação à presença do Senhor na nossa vida. Amém. Né? Amém? Então a gente tem que continuar crendo que 2020 ainda não acabou, não, irmãos. Tem muitas coisas para acontecer e coisas boas. Amém. Deus tem muita coisa para nos dar, para nos presentear esse ano, né? E olha, não importa a adversidade, não importa a tempestade, que Jesus está no barco. Amém. 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 Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, né, Amém. de estarmos aqui falando de oração, que é um tema tão gostoso.
Quero agradecer também todo o meu grupo de célula, né? Não sei se vocês estão online aí, mas eu quero agradecer cada um que faz parte, está lá comigo. E dizer que eu estou morrendo de saudade, contando os dias para voltar logo essa célula, porque nós vamos incendiar o bairro Nazaré para a glória de Glória a Deus. Deus.